e com surpresa na escalação. Surpresa essa que está deixando a torcida revoltada nas redes sociais. Já já a gente vai falar o que o Tite fez. Tem também Oscar no Flamengo a partir de julho. Os sites chineses estão noticiando isso. Será que é verdade? Segundo a imprensa turca, atacante do Flamengo... vou falar logo. Gabigol na mira de clube turco. Será? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Vou começar falando sobre uma curiosidade. O Flamengo pega o Vasco nesse domingo e o Flamengo não perde para o rival no Campeonato Brasileiro desde setembro de 2015. De lá para cá foram 10 jogos com 6 vitórias do Flamengo e 4 empates. Rapaz, eu não lembrava desse tabu interessante. Assim, não é clubismo não, tá, gente? Todo mundo sabe que eu torço pro Flamengo, mas eu acho que o Flamengo chega como favorito para pegar o Vasco. O Vasco vai estrear um novo treinador. Flamengo, querendo ou não, vem de 4 vitórias importantes, fazendo 10 gols sem sofrer gols. Flamengo, tudo bem, não vai ter o seu time titular, alguns jogadores não estão à disposição, como Ayrton Lucas, Léo Pereira, mas eu vejo o Flamengo como favorito. E por falar em Léo Pereira, ele iniciou a transição nesse sábado, mas mesmo que ele tivesse condições físicas de entrar em campo, ele não vai poder disputar a partida. Pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, mas o Léo Pereira está suspenso para o jogo contra o Vasco da Gama. E eu até vi programa de TV fazendo 11 contra 11, botando o Léo Pereira. Eu achei muito estranho. Por que botaria o Léo Pereira? Ele está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então, enfim, fica a informação para vocês. Outro jogador que não vai ficar à disposição, mas não é por questões físicas, é por uma opção técnica do treinador Tite, é o atacante Carlinhos. É isso mesmo. E eu estou trazendo essa informação porque me chama a atenção um jogador que foi contratado recentemente junto ao Nova Iguaçu, depois de ele se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e receber pouquíssimas oportunidades. Tudo bem, pela Copa do Brasil ele não pode entrar em campo. Pela Libertadores ele também não podia entrar em campo, porque não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. Mas pelo Brasileiro ele pode. E aí tem um jogo no Campeonato Brasileiro e o técnico Tite nem relaciona esse jogador. Ele tem poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, apenas 58 minutos, sendo 45 minutos contra o Palmeiras, no dia 21 de abril, vocês vão se recordar, quando o Pedro foi poupado no primeiro tempo, ele iniciou o jogo como titular, e depois, um pouco antes, 13 minutos contra o Atlético Goianiense, que ele entrou ali no segundo tempo, num jogo que, assim, não estava nada bom para ele, nada propício para ele poder fazer uma boa atuação. Inclusive o Flamengo jogou muito mal nessa partida contra o Atlético Goianiense. Mas fica aí a informação. O que será que acontece com o Carlinhos que não está tendo oportunidade? Opção técnica, das duas uma. Ou o Tite não vem gostando dele nos treinamentos, ou o Carlinhos perdeu espaço no retorno do Gabigol. Não sei. Fica aí a informação para vocês. E agora vamos falar do provável time do Flamengo. Nesse provável time do Flamengo aí, teve revolta nas redes sociais da torcida do Flamengo. Vamos lá. Apurei o seguinte, embora muita gente estivesse falando que a dupla de zaga iria ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz, o que eu apurei e a gente publicou nas outras redes sociais, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram e também no TikTok, @VNCasagrande7, é que Davi Luiz será titular ao lado do Fabrício Bruno. O provável time do Flamengo para pegar o Vasco nesse domingo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda. Alan mantido no time titular, Pulgar fica como opção, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. A opção do Tite em colocar o Davi Luiz causou uma revolta absurda nas redes sociais. Absurda. Eu estou vendo aqui os comentários, os torcedores do Flamengo revoltados com o técnico Tite. O que o Léo Ortiz fez para ele não colocar o Léo Ortiz? O que falta? O Flamengo investiu 40 milhões de reais para contratar o Léo Ortiz e ele não tem oportunidade. Agora que tem a chance de colocá-lo, não coloca, bota o Davi Luiz. Vamos lá, gente. Primeiro, o Davi Luiz fez até um bom jogo na partida contra o Milionário. Segundo, pelo que eu estou entendendo,
nas escolhas do Tite ao utilizar o Léo Ortiz, eu acho que ele enxerga o Léo Ortiz como reserva imediato do Fabrício Bruno. Acredito eu que quando ele pediu o Léo Ortiz, ele não esperava que o Fabrício Bruno fosse ter uma crescente tão boa como teve, indo para a seleção, se destacando, inclusive rejeitando uma proposta do West Ham, que a gente já falou muito sobre esse assunto. Sei que nas redes sociais a torcida do Flamengo está revoltada. E eu quero saber aqui de vocês, no canal Vene Casagrande, essa revolta dos rubro-negros no Twitter, no Instagram, é plausível ou não? Não é plausível? Estão exagerando na crítica ao técnico Tite? Ou você concorda, queria ver o Léo Ortiz como titular ao lado do Fabrício Bruno? Dê a sua opinião aí nos comentários e eu quero saber de vocês aqui no canal Vene Casagrande o que vocês pensam. Vamos agora para informações do mercado da bola, porque a imprensa turca está noticiando que o Beşiktaş ofereceu um contrato anual de 3 milhões de euros para Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, como vocês gostam de chamar, que teve problemas recentes no Flamengo e pode deixar o time. O contrato do jogador termina no final desse ano. Bom, isso daí não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe. Sobre esse possível interesse do Beşiktaş no Flamengo, me falaram que não chegou nada oficial, proposta, nada disso, e pessoas que agenciam a carreira do Gabigol também garantem que até o momento não teve nenhuma conversa. A questão é o seguinte, Gabigol, gente, eu acho pouco provável qualquer clube, Brasil, mundo afora, fazer qualquer movimento antes da audiência, do julgamento dele no dia 7 de junho, que é quando a gente vai ter uma noção se ele vai ficar suspenso ou não. Lembrando que no dia 7 de junho a gente não vai ter o resultado. Vai ser uma audiência e aí dias depois tem o resultado e a punição ou não ao Gabigol será mantida ou não. Mas até lá eu acho pouco provável alguém fazer algum movimento para tentar a contratação desse jogador. Eu sei que o Cruzeiro vai tentar, se ele for, por exemplo, absolvido, o Cruzeiro vai vir forte no Flamengo para tentar a contratação de Gabigol. Já falei para vocês, o Flamengo não vai fazer nenhuma dificuldade para segurar o Gabigol. Não vai liberar de graça antes do término de contrato, mas dificuldade, pedir muita grana, nada disso. O Flamengo já entende que Gabigol e Flamengo, a relação está muito próxima do fim. Outro jogador que está sendo mencionado pela imprensa turca é Bruno Henrique, e é a mesma situação, Flamengo e empresários negam que tenha alguma conversa, algo em relação à possível saída do Bruno Henrique do Flamengo. Para finalizar, galera, Oscar, que nas últimas horas os sites chineses noticiaram que Oscar está fechado com o Flamengo, que se apresenta ao Flamengo no meio do ano, vai ser jogador do Flamengo a partir de julho. Vou falar aquilo que os empresários do jogador me falaram. Vene, esquece Oscar e Flamengo no meio do ano. Depois pode até acontecer, a gente não sabe o futuro, mas no meio do ano, esquece. Foi isso que pessoas que agenciam a carreira do Oscar me relataram. É sempre a mesma ladainha dos sites chineses. Oscar, Flamengo, Flamengo, Oscar. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que pode mexer com o coração de muitos flamenguistas. A diretoria do Flamengo está analisando uma possível mudança que pode surpreender todo mundo, vender um dos nossos ídolos para trazer de volta o querido Michael. Fiquem ligados no vídeo e não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. O Mengão está de olho na volta do Michael, atualmente jogando no Al Hilal, aproveitando a janela de transferências do futebol brasileiro que abre no dia 10 de julho. O nosso interesse por ele vem em meio às notícias de que o clube saudita quer liberar o Michael para abrir espaço para novos jogadores estrangeiros, como Rafael Leão. Para conseguir trazer o Michael de volta, a diretoria do Flamengo está considerando a possibilidade de vender Bruno Henrique. Isso mesmo, galera! Embora o clube não tenha confirmado nada oficialmente, essa ideia está sendo discutida nos bastidores, conforme o jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro, informou. Bruno Henrique tem atraído olhares de clubes europeus, especialmente na Turquia. Nosso camisa 27 renovou recentemente seu contrato com o Flamengo por mais 3 anos, após ter sido assediado pelo Palmeiras no início do ano. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo já iniciou conversas com Michael e seu agente para tentar viabilizar o retorno dele ao clube.
Marcos Braz e outros dirigentes estão em contato direto com o jogador. A operação pode pesar no bolso do clube, já que o Michael está avaliado em mais de 8 milhões de euros. Cruzeiro e Grêmio também mostraram interesse em contar com o Michael, mas ele tem preferência total pelo nosso Flamengo. E aí, nação, o que vocês acham dessa possível troca? Será que vender Bruno Henrique para trazer o Michael de volta é uma boa jogada? Deixem suas opiniões nos comentários. Fiquem de olho no canal para mais atualizações sobre o nosso Mengão. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos, sempre apoiando o nosso Flamengo. Avante, Mengão!